Olá, boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de processo penal de hoje e vamos adentrar agora num tópico novo da nossa disciplina, que eu particularmente gosto muito, que é a teoria das provas no processo penal. Tópico que eu considero da mais alta importância, não querendo categorizar que é a importância das temáticas que nós trabalhamos nessa disciplina, mas visto que ela consegue fazer uma união muito bacana entre a teoria e a prática no interior do processo penal, né? Eu tinha um professor, na época da graduação, que dizia que advogar era fácil, mas que o difícil era provar, fazer prova dentro dos autos. E realmente a atividade das partes dentro do processo, ela é uma atividade eminentemente probatória. E nós veremos que mesmo no processo penal brasileiro, que tem características bem inusitadas, mesmo o juiz, ele exercita uma atividade probatória, indesejada, é claro, mas ele acaba exercitando uma atividade probatória bastante intensa no interior do procedimento. Então, essa é uma disciplina que é fundamental de nós nos apropriarmos dela e entendermos aí que talvez ela seja um dos corações principais do processo penal. Eu iniciarei aqui o compartilhamento do nosso roteiro. Só um minuto, por favor. Aqui. Perfeito, agora sim. Ótimo, excelente. Bom, eu sempre inicio essa disciplina realizando aqui com vocês uma introdução de uma teoria das provas no processo penal, depois eu parto para as regras gerais e, enfim, as provas em espécie, que nós conhecemos e que estão, digamos, delimitadas, construídas dentro do CPP de 1941. E, para começar com uma introdução, eu sempre inicio com um conceito de prova, né? Dizendo que prova é um elemento, tanto de natureza objetiva quanto subjetiva, capaz de convencer o juiz sobre a existência de um fato. Claro, essa, inclusive, é a finalidade da prova, que aparece ali no nosso número 3, né? Afinal de contas, nós estamos provando não o exercício probatório dentro dos autos, ele é um exercício prático, ele é um exercício pragmático, inclusive, no sentido de que nós temos uma pessoa, um sujeito processual que tem uma capacidade, que possui uma competência, que é a competência de solucionar um problema concreto que se coloca, e nós realizamos o ato probatório com a finalidade de convencer esse sujeito da nossa posição. As partes no processo penal, elas defendem interesses que são muito bem delimitados. E, portanto, esses interesses eles só receberão um provimento jurisdicional, só se transformarão num provimento jurisdicional na medida em que nós formos capazes de capturar o convencimento de um magistrado, daquele sujeito que tem a competência de julgar a causa, para a nossa tese, para a nossa visão processual. E isso se opera, evidentemente, através desse exercício probatório que eu estou mencionando. Portanto, o conceito de prova, ele está intimamente ligado ao de finalidade da prova, que é essa finalidade pragmática que nós estamos aqui mencionando. Ou seja, eu provo para convencer aquele que tem a capacidade de me conceder o provimento que eu busco. E como eu provo para esse sujeito? Eu provo para esse sujeito trazendo ao bojo do processo provas objetivas e subjetivas que sejam capazes de construir um pensamento. O que é uma prova objetiva? Olha, uma prova objetiva é qualquer coisa capaz de realizar, de trazer uma evidência para dentro dos autos. Mais tarde, eu voltarei, inclusive, a falar desse conceito de evidência de uma maneira um pouco mais pormenorizada. Bom, esse elemento objetivo que eu estou mencionando, essa coisa, ela está em oposição àquilo que nós chamamos de prova subjetiva.
no sentido que o objetivo é qualquer coisa, pode ser um documento, pode ser um laudo pericial, pode ser uma fotografia, pode ser a arma do crime, pode ser um pedaço de material. Eu não sei do que se trata agora, mas qualquer coisa apreensível pelos sentidos, ela pode ser, sim, objeto de prova no processo penal. Agora, a prova subjetiva, ela sempre está ligada às pessoas, né? Então, nós chamamos de prova subjetiva, principalmente as testemunhas, o réu, a vítima, os informantes, ou seja, aquelas pessoas que prestam um depoimento dentro dos autos, aquelas pessoas que falam diretamente ao magistrado a respeito de um fato. Provas subjetivas compõem aí o grosso, ou pelo menos quase a totalidade das provas que são produzidas no interior do processo penal, né? Bom, Prof. Estou admitindo aqui os colegas, o pessoal sempre dá uma atrasadinha e atrapalha um pouco aqui o nosso início da aula. Professor, será que tem como dar um zoom na apresentação? Eu estou numa tela pequena que é um pouquinho difícil de ver. Sim, eu posso fazê-lo. Tá? Obrigado. Acho que melhorou agora, né? Melhorou bastante, obrigado, prof. Excelente, perfeito. Bom, voltando aqui, às vezes eu fico pulando aqui a tela, me desculpem, mas é porque os colegas vão entrando e aí eu tenho que admiti-los. Bom, dito isso, feita essa pequena introdução a respeito de um conceito de prova, vamos às questões mais práticas e que interessam aqui na nossa disciplina. Eu sempre inicio mencionando pelo menos 2 grandes sistemas de produção ou de gestão da prova. Eu já falei bastante para vocês a respeito disso aqui, quando trabalhei e falei a respeito dos sistemas processuais. Quando nós falamos num sistema processual penal inquisitório e num sistema processual penal acusatório, eu quero que vocês entendam que nós não estamos mencionando o aspecto diacrônico, histórico desse modelo inquisitorial, desse modelo acusatório. Não é disso que se trata. Quando nós falamos em inquisitoriedade ou em acusatoriedade, pouco importa aqui para nós o aspecto histórico de que o nosso processo penal poderia ter, digamos, origem num processo de modelo medieval, e como tem realmente, né, nós não podemos negá-lo, inclusive alguns elementos do nosso processo penal, eles advêm, como diz o Eugênio Raul Zaffaroni, do Malleus Maleficarum, que era um código de direito penal e processual penal da Santa Inquisição. Existem alguns elementos que advêm, inclusive, das ordenações filipinas. Eu cheguei a escrever um trabalho bastante longo, demonstrando alguns aspectos históricos, por exemplo, das delações premiadas nas ordenações filipinas brasileiras, em onde nós já tínhamos ali um desenho talvez um pouco semelhante ao que nós temos hoje, né, com alguns aspectos negociais que surgem na modernidade, com o modelo econômico que nós temos. Mas vejam, não é disso que eu estou falando, não é esse aspecto que me preocupa. O aspecto que me preocupa não é histórico, o aspecto que me preocupa é lógico, ou seja, de uma lógica inquisitorial que preside o nosso processo penal ou de uma lógica acusatória que preside o nosso Código de Processo Penal na produção da prova. Essa, inclusive, é a grande, digamos, o grande presente que nós recebemos do pensamento de Franco Cordeiro, na Itália, quando ele soube fazer essa diferenciação entre o processo, entre a questão da separação subjetiva das partes dentro do processo e a separação funcional. Porque aqueles processualistas penais que eram apegados principalmente a essa visão histórica, eles se preocupavam pura e simplesmente com a separação entre o juiz e o promotor, dizendo se há separação entre o órgão de acusação e o órgão de julgamento no processo penal, logo nós não estamos mais diante daquelas formas históricas do inquisidor,
que era ao mesmo tempo o órgão de acusação e o órgão de julgamento. Nós estamos já diante de uma outra coisa. Mas Franco Cordeiro, ao demonstrar, portanto, que não basta essa separação subjetiva, nós precisamos falar numa separação funcional, o que fica mais evidente para nós são as funções de cada parte dentro do processo. Ou seja, nós precisamos saber que nós temos aqui caixinhas e que cada parte precisa ocupar uma caixinha. De modo que o magistrado ele tem por função julgar, essa é a função principal dele. O órgão de acusação tem por função principal produzir provas da culpabilidade, enquanto a defesa ela tem por função principal estabelecer a dúvida diante das provas que foram trazidas aos autos pelo Ministério Público. Nós temos aqui 3 funções que são muito diferenciadas e que dizem respeito, principalmente, à formatação constitucional do nosso Código de Processo Penal. Aliás, perdão, a formatação constitucional do nosso processo penal, que o nosso Código de Processo Penal não obedece. Vejam. E isso vai ficar mais claro para vocês conforme nós avancemos aqui na nossa disciplina, né? Então, quando eu falo num sistema de produção e gestão da prova, eu volto à questão dos sistemas processuais, para me perguntar a respeito daquele aspecto funcional que eu estava mencionando. Num sistema acusatório, onde vigore o princípio dispositivo, que é a vontade da nossa Constituição de 88, que estabeleceu o princípio do devido processo legal substancial, num sistema acusatório nós vamos ter, portanto, essas partes, esses sujeitos processuais muito bem delimitados, né? O juiz só julga, o órgão de acusação produz provas de culpabilidade e o defensor, cabe a ele gerar dúvida dentro dos autos. São as 3 posições que estão colocadas funcionalmente num processo penal acusatório constitucionalizado. Agora, quando eu observo o sistema processual penal brasileiro, por exemplo, o que eu vou observar? Eu vou observar principalmente uma confusão nesses papéis. Uma confusão. De modo que, vejam, muitas vezes existem inversões do ônus da prova que colocam o defensor, que só deveria gerar dúvida dentro dos autos, na posição de produção de provas muitas vezes que não seria o seu papel. Eu vou colocar o juiz na posição de produtor de provas, e nós sabemos que a produção da prova pelo magistrado, em geral, ela acaba sendo contaminada por um viés acusatório, eis que o ônus da prova no processo penal é sempre da acusação, e, portanto, quem muito produz prova no processo penal está produzindo prova a favor de uma acusação. Não é? Ou seja, nós temos aqui uma mistura de papéis. Então, o que nós vamos observar mais adiante, quando nós falarmos do poder instrutório do magistrado no processo penal brasileiro, eu vou trazer aqui para vocês uma dezena de dispositivos que acabam conferindo para o juiz uma proeminência na gestão da prova, na produção probatória, que ela não deveria existir. Eu sempre menciono, por exemplo, os filmes de júri norte-americano, né, ou ingleses. Quando a gente assiste aqueles filmes, nós podemos visualizar que o magistrado, ele sequer chama a testemunha para adentrar na sala de audiência, né? Vocês podem observar que são as partes que fazem o pregão e que chamam e que colocam a testemunha no interior daquela sala. O juiz, ele apenas observa aquela dialética que está estabelecida entre as partes, porque lá eles compreendem muito melhor que nós, no sistema continental, europeu continental, essa questão da separação, enquanto nós acabamos misturando muito a gestão da prova. Então, nós vamos dizer assim, existem 2 grandes modelos de produção e gestão da prova. O modelo acusatório, onde cada parte ocupa um lugar muito delimitado. Ou seja, aquilo que eu mencionei, o juiz, ele só conhece as provas, ele julga, o promotor de justiça ou o órgão de acusação pode ser privado também, ele produz provas de culpabilidade, e o advogado, ele, claro, pode produzir provas, mas a ele cabe, pelo princípio do estado de inocência, apenas gerar dúvida quanto à prova produzida pelo Ministério Público.
Já no sistema inquisitório, não. Nós vamos ter aí uma proeminência do magistrado na produção e na gestão da prova. Aí nós voltaremos a mencionar no Código de Processo Penal quais são os dispositivos que conferem essa proeminência ao juiz. Isso na produção e na gestão da prova. Outra coisa bem diferente é o sistema de avaliação da prova. Vejam, a produção e a gestão, elas operam durante toda a fase instrutória, não é? Agora, a avaliação é um momento privilegiado onde o magistrado deve conhecer da prova produzida e proferir o seu julgamento. Aí é diferente. É por isso que nós, inclusive, apregoamos essa separação. Porque nós entendemos, e quando eu falo nós, eu estou me referindo a processualística penal mais contemporânea, mais arejada, mais moderna, que aquele que produz, aquele que gere, acaba ficando viciado na avaliação por essas provas que ele mesmo produziu. Né? Digamos que há aí um espírito de corpo, né? Acaba se formando um certo corporativismo diante daquilo que eu mesmo produzi, aquilo mesmo que eu avalio. E hoje o que nós queremos é que cada vez mais o processo penal ele esteja separado. Aquele que avalia não produz, aquele que avalia não gere a prova. Em matéria de sistemas de avaliação da prova, nós vamos encontrar aqui algumas modalidades que eu faço questão de mencionar, que são muito interessantes. Essa primeira aqui, Juízos de Deus, ela tem aí um aspecto histórico para a gente, tá? Porque os Juízos de Deus, eles são uma modalidade, um sistema de avaliação da prova que acabou antecedendo o próprio sistema inquisitorial. Na Idade Média, né, na primeira Idade Média, você encontrará no processo penal alguns jogos místicos estabelecidos que transferem para a divindade o poder de decidir. A decisão, disse, ela é de Deus. O juiz é apenas um observador que interpreta os sinais e traduz esses sinais numa sentença judicial. Então, o que eu vou encontrar como juízos de Deus? Principalmente as ordalhas e os duelos. O que é uma ordalha? Uma ordalha é um procedimento onde eu submeto um réu em processo penal a um certo jogo. Por exemplo, andar sobre brasas incandescentes, ou atravessar o interior, um túnel de fogo, né, uma fogueira gigantesca, ou mergulhar o sujeito no óleo fervendo, ou na água fervendo. Com a compreensão, com a crença de que, se ele for inocente, Deus intervirá naquela situação para salvá-lo. Então, eu mergulho o herege no óleo fervendo, se ele sair ileso, houve um milagre. Deus interviu para dizer, esse sujeito é inocente. Se ele sair queimado, é porque ele é culpado. Por aí vocês podem imaginar quantas pessoas se salvavam no processo penal nessa época, né? Conseguiam aí provar a sua inocência. Outra forma também de juízos de Deus, além das ordalhas, eram os próprios duelos. Os duelos que eram realizados com gladiadores ou com animais ferozes. Era a mesma lógica, né? Então, tinha-se a crença de que, se aquele sujeito fosse inocente, Deus interviria a seu favor para salvá-lo naquela situação, e então ele receberia uma declaração de absolvição, de inocência, né? Se fosse morto, então é porque a vontade de Deus foi aquela. Então, vejam vocês que existe aqui uma visão de uma causalidade verticalizada, né? É aquela ideia de que nenhum fio de cabelo cai de uma cabeça sem que Deus tenha determinado. Ou seja, quando eu atiro em alguém, quando eu o firo com a minha espada, na verdade eu estou apenas sendo um agente da vontade divina, né? A causalidade é toda definida verticalmente. Essa modalidade depois vai ser substituída pelo modelo inquisitorial, tá? E, naturalmente, como eu mencionei para vocês, ela tem apenas um caráter histórico para a gente, visto que eu particularmente não conheço hoje, na modernidade, nenhuma nação que adote um modelo místico como esse, de avaliação das provas, como esse que nós tivemos na Europa,
na Europa medieval. Tá? Bom, tirando esse modelo do juízo de Deus, que é histórico, os demais métodos que eu vou apresentar para vocês, de avaliação da prova, eles são contemporâneos. Eles surgiram historicamente também, mas eles são contemporâneos, que é o modelo das provas legais ou tarifadas, o da íntima convicção e do convencimento motivado. Vejam, por provas legais ou tarifadas, eu tenho um modelo aqui, que é um modelo, digamos, matemático. A própria lei, ela define o valor de uma prova. Esse modelo, inclusive, surgiu historicamente como uma forma de reação à arbitrariedade dos juízos de Deus e também do sistema inquisitorial. Então, quando ele foi criado de uma maneira bastante enviesada e culturalmente definida. Se vocês forem lá no nosso Código de Processo Penal do Império, por exemplo, vocês vão encontrar lá umas provas legais estranhas, né, do tipo assim, o testemunho de um homem vale pelo testemunho de 5 mulheres. Claro, numa sociedade patriarcal e machista, evidentemente, você precisa juntar 5 mulheres para poder rebater o testemunho de um homem. Isso estava colocado lá no Código de Processo Penal do Império. Ou, para provar o adultério da mulher, é admitida qualquer prova admitida em direito, enquanto, para provar o adultério do homem, somente o flagrante delito ou cartas assinadas pelo próprio punho subscritor do homem é que poderão fazer a prova do adultério. Vejam. Então, o código ele acabava matematizando a prova, ele concedia previamente qual era o peso que aquela prova teria no interior do Código de Processo Penal. De modo que o juiz ele era um contabilista, ele era um contador, ele contava, não é, o valor das provas juntadas nos autos para dizer quem tinha conseguido produzir prova mais pesada, ou seja, prova, né, que correspondia aos critérios estabelecidos no Código. Esse sistema, da forma que foi criado, ele se mostrou arbitrário, mas ele também cumpre algumas funções, né? Inclusive, ele é mantido ainda hoje no nosso Código de Processo Penal, quando, por exemplo, se exige como prova número 1 do CPP, a prova da materialidade. Sim, os artigos 156, 157 e 158 do Código de Processo Penal, eles giram principalmente em torno da questão da prova da materialidade. E eles são muito claros no sentido de que, nos crimes que deixarem vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo sequer a confissão do acusado. Ou seja, o que o Código de Processo Penal faz nesses 3 dispositivos é definir que a prova da materialidade ela tem um peso superior à prova da confissão, né, em termos de materialidade delitiva, ou seja, em termos de provar a existência de um fato. Tá? De modo que, sem sem o exame de corpo de delito, eu não tenho crime. Simples assim. Né? É uma matematização? Sim, é uma matematização. Mas é uma matematização importante porque, historicamente, inclusive, se admitia que o sujeito fosse condenado sem a prova da materialidade. E nós temos exemplos terríveis na história dos erros judiciários, onde aconteceram injustiças flagrantes em virtude dessa falta de prova. No Brasil, por exemplo, nós temos o caso dos irmãos Naves, eu acho que vocês conhecem, inclusive tem um filme famoso, né, antigão, da época ainda em preto e branco, mas um caso que é muito famoso no Brasil. Esses irmãos Naves, eles viveram na época do Estado Novo, em Minas Gerais. Eles foram acusados de assassinar um primo que foi até o Rio de Janeiro para vender um caminhão. Eles foram torturados pelo delegado de polícia para confessar esse delito. Confessaram, inclusive disseram onde teriam enterrado esse primo e, pasmem,
feita uma exumação no local, foi encontrado um cadáver decomposto, naquela época não tinha exame de DNA, ou seja, e eles acabaram sendo condenados ali pelo assassinato do primo, e depois de 15 anos cumprindo prisão, quando um deles já havia, inclusive, morrido na cadeia, né, aparece o primo vivo na cidade, e aí, para o espanto de todos, se demonstra que eles falavam a verdade desde o início, ou seja, não haviam ali cometido qualquer delito, né. Então, é uma matematização importante para garantir aí um direito fundamental, o direito fundamental da liberdade. Tá? Portanto, nós vamos encontrar ainda esse tipo de prova acontecendo no nosso código, embora de maneira bastante diminuta. O modelo da íntima convicção, ele também é um modelo bastante usado, principalmente no julgamento do tribunal do júri, por exemplo. No tribunal do júri, os jurados, eles são juízes de fato, Eles não são juízes togados, né? Essa é a diferença, mas eles julgam, eles definem se o sujeito será condenado ou inocentado. Esse julgamento é deles, pertence a eles. E quando eles julgam, quando eles proferem o seu voto, eles os fazem por íntima convicção. Ou seja, eles não são obrigados a declarar o seu voto, eles não são obrigados a declarar o seu convencimento, nem a fundamentar o seu voto. Nós dizemos que no tribunal do júri, o voto é o fundamento, né? Enquanto um magistrado togado, ele precisa dizer fática e juridicamente porque ele condena, na sentença do tribunal do júri, o fundamento é a votação. Por maioria de votos, se definiu que o sujeito deve ser condenado ou deve ser absolvido. Isso é o fundamento, é a votação, né? Portanto, a íntima convicção, ela vigora. E não vigora só no tribunal do júri, né? Veja, ela vigora também em outras instâncias. Quando vocês comparecem, inclusive, para votar numa eleição municipal, estadual ou nacional, vocês o fazem também por íntima convicção, faz parte da democracia. Vocês proferem o seu voto num presidente A ou num presidente B, movidos por uma íntima convicção e sem qualquer justificativa. Nos tribunais também vigora um sistema de íntima convicção, quando, por exemplo, os desembargadores ou os ministros numa turma ou numa câmara criminal, eles acabam acompanhando o voto do relator. Quando você acompanha o voto do relator, você também o faz por íntima convicção e não há necessidade de qualquer motivação ou fundamentação do porquê acompanha aquele voto, né? Não, muito pelo contrário. A não ser que você peça a vista do procedimento e queira declarar o seu voto abertamente por escrito, não haverá qualquer necessidade de um convencimento motivado ali. Tá? Portanto, esse é o modelo que continua existindo no nosso processo penal e é importante que exista. E, enfim, o convencimento motivado, que é a modalidade que está prevista para o juiz togado, né? O juiz togado, que é um profissional do direito, é um profissional da decisão judicial, esse sim, ele precisa motivar e fundamentar o seu voto, precisa fundamentar as razões pelas quais ele condena ou absolve um sujeito, mas pela condenação, porque a absolvição ela é apenas uma declaração de manutenção daquele sujeito no estado de inocência, portanto ela não demanda tanta fundamentação quanto uma condenação, essa sim. Afinal de contas, ela retira o sujeito do estado de inocência, portanto, ela tem aí um ônus argumentativo maior, né? Portanto, são sistemas de avaliação da prova, alguns históricos, outros diminutos, outros um pouco mais extensos, mas que precisam ser conhecidos pelos alunos de direito, porque todos eles, de alguma maneira, serão utilizados a depender aí do momento em que vocês estiverem julgando ou acompanhando um julgamento. Perfeito? Nós dizemos qual é o objeto da prova, né?
Quando eu falo em objeto da prova, é aquela pergunta, o que demanda prova dentro dos autos? O que demanda prova? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu acabo voltando àquela velha divisão entre as questões de fato e as questões de direito no interior do processo penal. Vejam, dentro da estrutura clássica que nós temos, às partes cabe a prova do fato. Por quê? Porque o juiz é o profissional do direito. Tanto que nós dizemos com aquelas velhas parêmias latinas, né, o dame-que factum dabot ius. Você me dá o fato que eu te dou o direito. É a fala do juiz, né, ou iura novit curia. O juiz conhece o direito. É claro que nós sabemos que no dia a dia, no cotidiano do direito, as partes, elas não fazem apenas provar o fato. Elas trazem argumentos, elas trazem interpretações, elas argumentam no sentido de tentar convencer previamente o juiz, inclusive sobre questões de direito, né? Porque com a multiplicação das interpretações possíveis, é claro que nós queremos capturar o magistrado não apenas para o convencimento de um fato, mas também para o convencimento sobre uma interpretação possível no interior do direito. O direito ele é plurissemântico por natureza, e é por isso que nós temos aí a possibilidade de múltiplas interpretações, né? E nós sempre queremos capturar o magistrado para a nossa interpretação também. Mas vejam, o que se prova dentro dos autos não é o direito. O direito, ele decorre de um ônus argumentativo, né? Se argumenta sobre interpretações no interior dos autos. O que se prova realmente nos autos, o que é objeto de uma audiência de instrução e julgamento, de um depoimento, de uma produção de uma prova material, de um laudo pericial, é sempre uma questão de fato. É sempre uma questão de fato, não uma questão de direito propriamente dito. Não que não haja hipóteses onde o direito tenha que ser comprovado. Sim, o Código de Processo Civil, ele menciona algumas situações, né? Por exemplo, quando você alega direito municipal, estadual ou nacional, que o magistrado não tenha, ou internacional, que o juiz não tenha obrigação de conhecer, né? O juiz que atua em Florianópolis, ele não tem aí a obrigação de conhecer a legislação de Blumenau. O juiz que atua em Santa Catarina não tem a obrigação de conhecer a legislação do Paraná. O juiz brasileiro, que tem por responsabilidade conhecer a legislação federal, não tem aí a obrigação de conhecer a legislação alemã ou francesa. E na medida em que eu alego legislação desse tipo, dessa ordem, eu tenho aí um ônus de provar a vigência dessa legislação no interior do processo penal também, assim como acontece no processo civil. Tá? Mas vejam, nós estamos falando aqui de hipóteses muito raras, elas são hipóteses muito difíceis de acontecer na prática, né? Porque, em geral, o que se debate dentro dos autos é uma questão de fato. Um fato aconteceu ou não aconteceu? Ou, em tendo acontecido, de que forma ele aconteceu? De modo que o juiz possa, ao final, realizar uma interpretação jurídica sobre aquele fato e bem proferir uma sentença, uma decisão naquele caso. Sobre dialética da prova, eu sempre gosto de mencionar que a prova no processo penal, e isso foi muito bem ressaltado pelos autores que trabalharam com a teoria dos jogos, né? Então, nós vamos encontrar ali no início do século XX, dois grandes autores, principalmente, que já mencionavam a teoria dos jogos, que era o James Goldschmidt, na Alemanha, e o Piero Calamandrei, na Itália, e que desenvolveram um pensamento sobre teoria dos jogos muito interessante, na medida que eles concebem o processo penal como um tabuleiro com suas regras, né? Imaginem aqui um jogo de xadrez, por exemplo, onde eu tenho regras pré-estabelecidas, e quem quiser jogar esse jogo,
ele vai ter que conhecer minimamente essas regras e aceitar essas regras, né? Eu não quero aceitar as regras do xadrez, mas quero jogar xadrez. Não dá, não tem como. Eu preciso aceitar aquelas regras do jogo para eu poder me submeter à comunidade dos jogadores de xadrez. E uma vez que eu adentro nesse jogo, eu venço o jogo quem melhor conhecer essas regras. Quem tiver mais habilidade em mexer as peças desse jogo. De modo que nós podemos dizer que o processo penal ele é mais emocionante que o direito penal por isso. Né? O direito penal, no direito material, nós temos um quadro teórico. Né? O artigo 121 e assim por diante, todos os tipos penais, eles estão dados teoricamente, estão dados abstratamente. O direito material está no nível do abstrato. Enquanto o direito processual, ele não está no nível do abstrato, ele está no nível do concreto. Não é? De modo que, uma vez que um processo se inicia, é impossível dizer quem tem razão. A não ser se fizermos uma análise material, se fizermos uma análise abstrata. Então, aquela opinião inicial, né, não, você tem razão material ou não tem razão material, ela é uma opinião muito precária quando se inicia um processo, de modo que aquele que muitas vezes teria abstratamente razão jurídica, material falando, né, ele, ao final do processo, ele perde, né, e aquele que não tinha nenhuma razão, ele vence o processo. Ou seja, é por isso que esses autores, eles consideraram, ao meu ver, de uma maneira muito correta, que o processo penal ele é muito mais bem explicável pela teoria da situação jurídica, né, pela teoria dos jogos, do que pelas teorias antiquadas da relação jurídica, por exemplo, que nós vamos encontrar lá com Oscar von Billow, né, que acabavam cristalizando uma situação processual muito mais adequada às questões de poder da época do que a moderna dialética processual. Né? Ou seja, em resumo, né, vence o processo quem souber jogar melhor, né? Vence o processo quem conseguir demonstrar aí os seus fatos, ou argumentar a favor do seu direito de uma maneira um pouco mais efetiva. Ainda em matéria de introdução, nós estamos introduzindo a teoria da prova no processo penal. Eu gostaria de mencionar aqui para vocês esse princípio que eu considero muito importante, que é o princípio da comunhão da prova, que está previsto lá no CPC. Vocês vão ver eu mencionar muito aqui o CPC durante essas aulas, tá? E tem uma razão muito específica, porque o Código de Processo Civil, ele prevê um regramento da produção probatória, digamos, muito mais aperfeiçoado que o processo penal, e esse regramento ele se aplica de maneira bastante extensa no Código de Processo. Nós veremos por quê logo na sequência. Mas, por enquanto, vejam que eu vou continuar mencionando aqui o CPC algumas vezes. Então, prestem atenção quando eu trouxer um dispositivo, se eu não estou aí mencionando o CPP ou o CPC, tá? O 371 diz mais ou menos assim: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Ou seja, o princípio da comunhão da prova quer dizer que a prova não pertence à parte que a produziu. A prova produzida pertence aos autos. Ela pertence aos autos, não pertence à parte que a produziu. De modo que é claro que o magistrado ele pode utilizar uma prova produzida pela parte acusadora para absolver. E vice-versa, isso também é verdadeiro. Ele pode utilizar uma prova de defesa, produzida pela defesa, para condenar. Não há qualquer contradição nisso. Vejam. Por quê? Porque a prova, uma vez que foi trazida aos autos, não interessa ao juiz quem a produziu. Interessa que ela está lá e que ela vai ser interpretada. Não é? Essa é uma questão muito importante, inclusive, porque eu sempre menciono, e comecei essa aula mencionando,
como o sujeito, como o réu, está em estado de inocência, vejam, ele busca uma absolvição, a absolvição é a manutenção nesse estado de inocência. Então, o ônus da prova, ele é distribuído de maneira bem desigual, de modo que esse sujeito, ele não precisa produzir prova da sua inocência, ele tem apenas que gerar dúvida no espírito do julgador. Quem tem aí o ônus de produzir prova nos autos é o Ministério Público, é o querelante, é aquele que acusa. Então, eu sempre digo isso para os jovens advogados criminalistas, né, que estão naturalmente atuando na defesa, né? Não se apressem em produzir provas nos autos. Não se apressem a trazer documentos aos autos. Não se apressem a ouvir testemunhas nos autos. Não se apressem. Tenham cautela. Tenham cuidado. Vocês estão na defesa de um sujeito que já é inocente. E o ônus que vocês têm é exatamente o de manter essa inocência, gerando dúvida no espírito do julgador. Muitas vezes, a produção da prova de maneira, digamos, repentina, de maneira não pensada, de maneira afobada, pode estar dando munição àquele que acusa. E eu já vi situações constrangedoras nesse sentido. Porque o advogado se apressa a juntar um rol de testemunhas, e aí vai ouvir essas testemunhas, e elas pioram a situação do cliente. Ou produz uma prova documental, ou produz uma prova pericial, e de repente o resultado dessa perícia, o resultado dessa prova documental, piora a situação do réu. Vejam, quando na verdade ele poderia jogar com a ausência dessa prova. A ausência da produção dessa prova jogaria a favor do réu, jogaria a favor da defesa, de modo que, se ele não tivesse provocado a produção daquela prova, ele teria lucrado muito mais do que com a provocação, do que com a produção em si. Então, nós precisamos ter clareza que, pelo menos do ponto de vista do advogado criminalista, daquele que defende, milita a seu favor a não produção da prova. De modo que ele deve raciocinar muito antes de produzir uma prova, afobadamente. Né? Dele ter aí um grau de... Eu não vou dizer de certeza, porque certeza nós não temos nada de nada na vida. E nada é garantia de nada. Não é? Nós não podemos dizer que essa prova, que aparentemente parece tão boa para o meu cliente, vai ser interpretada pelo magistrado como sendo uma prova boa mesmo. Não posso garantir isso. Então, antes de eu ter aí pelo menos um grau de segurança bastante elevado de que essa prova ela será utilizada ao meu favor, é bom ter cautela nessa produção probatória. Tá? Comunhão da prova. Portanto, a prova pertence aos autos, não à parte que a produziu. Né? Muitas vezes, eu já tive muitos casos na minha vida profissional em que eu não produzi prova alguma nos autos, não fiz nada. Eu apenas acompanhava a produção probatória do Ministério Público, e o meu papel era ali ficar colocando pontos de interrogação, gerando dúvida, gerando discórdia, né? Gerando discórdia no trabalho dos outros. Vejam, eu sempre cito um caso que foi, eu acho que é um caso, eu não conto por nada, mas é porque é ilustrativo, né? Eu defendi um rapaz uma vez lá em Londrina, no Paraná, que havia sido, eu defendi numa situação em que ele foi preso portando umas pedras de crack, e ele estava foragido da penitenciária de Londrina. Eu o defendi nesse caso do crack, e aí me chamaram para fazer o júri dele. Aí eu acabei fazendo o júri dele e acabei virando advogado de família. Né? Aí depois toda a família dele que cometia crime, eles me chamavam para
como advogado. E aí eu fui defender depois um tio dele que havia sido na cidade de São Paulo, acusado de matar a sogra e a esposa, né? E esse foi um caso muito interessante, porque eu fui até a delegacia local, onde ele estava preso, e já estava com o júri marcado, né? Eu peguei o caso já, ou seja, eu não participei da instrução probatória, nada. Me chamaram para assumir o júri, né? O julgamento em plenário. E aí eu cheguei na delegacia, me apresentei como advogado dele, e contratado pela família, e disse, olha, agora eu gostaria que você me contasse o que aconteceu. E ele começou a chorar na minha frente e disse, olha, eu não lembro de nada, doutora, eu tenho amnésia, eu não me recordo o que aconteceu. Aí eu cocei a cabeça e falei, Jesus Cristo, e agora, né? Você está me dizendo que você não lembra de nada, né? Não tem nenhuma memória, não tem nenhuma recordação, você não sabe se matou a tua sogra? Não, não sei. Você não sabe se matou tua esposa? Não, não sei. Ou seja, era um caso assim muito paradigmático, porque eu estava assumindo um processo que tinha sido acompanhado até então pela Defensoria Pública, que tinha feito lá um trabalho muito bom, inclusive, mas assim não conseguiu produzir prova nenhuma. Só tinha prova contra o sujeito, né? Dezenas e dezenas de provas produzidas pelo Ministério Público contra o sujeito, e eu não podia ter nem a palavra do meu cliente, né, para me orientar. E a palavra do cliente no processo penal é fundamental para você poder ter uma direção. Afinal de contas, você vai alegar o quê? Você vai negar a autoria? Vai dizer que não foi ele? Você vai alegar legítima defesa? Você vai alegar estado de necessidade? O que você vai alegar? Quem te dá a orientação do que você vai alegar é o próprio réu que você defende. Não tem aí milagre, né? É ele que te diz o que aconteceu e você defende o sujeito conforme a sua palavra. Então, esse caso foi muito interessante porque eu fui para um tribunal do júri, onde as provas tinham sido todas produzidas pela acusação, e o meu papel ali era apontar os furos, né? Apontar os furos no trabalho alheio, apontar os furos na prova produzida pelo Ministério Público e demonstrar que aquilo que ele acreditava que era uma prova cabal contra a inocência daquele sujeito, pelo contrário, demonstravam o contrário, demonstravam que ele era inocente. E ele foi absolvido. Ele foi absolvido, né? Portanto, essas coisas acontecem, né? De modo que nem sempre o papel do advogado é provar, mas como eu sempre venho dizendo, gerar a dúvida quanto ao trabalho dos outros, gerar dúvida quanto às provas produzidas por aquele que acusa, né? Eu tenho aqui também uma classificação das provas, tá, que eu gostaria de mencionar para vocês. Eu classifico as provas em diretas e indiretas, objetivas e subjetivas, casuais e pré-constituídas. Prova direta, depois eu vou mencionar para vocês mais adiante ali que eu não gosto mais dessa classificação, porque essa é uma classificação bem tradicional. Se eu fosse escrever um livro de processo penal, eu particularmente aí, de maneira autoral, eu criaria outra classificação, né? Mas essa é uma classificação bem tradicional, que é utilizada aí pelos processualistas, né? Vejam, existe ainda uma concepção metafísica, né, dentro do código, dentro do processo, de que existiriam provas. Eu, particularmente, não acredito nisso, né? E vou dizer mais tarde por quê, né? Mas no sentido de um elemento que fosse capaz de fazer o vínculo direto entre o fato acontecido e o convencimento do magistrado. E isso não acontece na vida real. Na vida real, o que você traz aos autos são evidências, né? Tudo é contestado, tudo é impugnado, nada é prova de nada, né? Disse, por exemplo, o que um corpo cravejado de balas prova? Prova que aconteceu um crime? Não, não prova. Prova que existe um corpo cravejado de balas. É só isso que um corpo cravejado de balas prova para mim. Que existe um corpo cravejado de balas.
Agora, daí a tirar outras conclusões, ainda existem muitas interpretações possíveis. Tá? Muitas interpretações possíveis. De modo que sequer um corpo um corpo esfaqueado, né, prova um crime de homicídio. Mas essa é uma outra questão que eu vou deixar para depois. Então nós dizemos assim, uma prova direta é aquela prova que é capaz de fazer um vínculo, um nexo causal direto. Por exemplo, um corpo cravejado de balas faz prova direta de que eu tenho um corpo cravejado de balas. Eu ainda não posso falar que isso é um crime. Esse sujeito pode, por exemplo, ser absolvido por legítima defesa. E o corpo cravejado de balas demonstrou que não houve crime, que o que existiu foi um fato permitido pelo direito. Veja. Então não tirem não façam conclusões, não tomem conclusões precipitadas. Tá? Não tomem conclusões precipitadas. Um corpo sem cabeça, né, com a cabeça cortada, pode ser outra coisa. Pode ser uma execução, pode ser não sei. Execução no sentido de execução de uma pena capital, não sei. Então não dá para tirar conclusões precipitadas. Mas eu digo que uma prova direta é aquela que demonstra diretamente o fato, sem intermediação. Então, um corpo cravejado de balas me demonstra um fato. Qual fato? Que eu tenho possivelmente, provavelmente, um crime. Ou seja, que eu tenho uma materialidade delitiva. Perfeito? Agora, uma prova indireta, na verdade, nem prova é considerada no nosso ordenamento jurídico. São os chamados indícios, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Vejam, crime de trânsito, uma marca de pneu, uma marca de frenagem no asfalto. Uma marca de frenagem no asfalto, olhando para a marca de frenagem, o que ela prova? Ela prova diretamente que tem uma marca de frenagem no asfalto. Ou seja, a partir daí é tudo presunção. Eu tenho uma presunção de que ali havia um carro em alta velocidade. E que ao realizar ali uma parada brusca, produziu aquela frenagem. E pelo tamanho da frenagem, eu sou capaz de calcular a velocidade que o carro estava. Que ele se encontrava, por exemplo, na beira-mar norte, antes de colidir com outro automóvel e causar a morte do ocupante daquele automóvel. Veja. Então, essa frenagem ela é considerada um indício. Ela não é prova direta da velocidade. A velocidade em si, ela não foi aferida por uma filmadora, não foi aferida por um radar, ela não foi aferida por nenhum sistema humano que fosse capaz de fixá-la no tempo e no espaço. Então, eu pego um elemento existente no mundo físico e deduzo, a partir deste elemento existente no mundo físico, que a outra coisa aconteceu. Isso é um indício, é uma prova indiciária. Tá? Indiciária. Inclusive, tem toda uma confusão lá no Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal fala em indução, que tem a ver, inclusive, com a palavra indício, não é? Mas os autores do processo penal dizem, inclusive, que essa é uma dedução lógica, não é uma indução, né? Mas tudo bem, essa é uma outra questão. Então, eu tenho provas diretas, aquelas que demonstram com vínculo de nexo de causalidade direto o fato que eu quero demonstrar. E indireta, aquele indício que eu tomo no mundo físico para tentar induzir um pensamento sobre outra coisa. Tá? Vejam. É evidente que uma prova direta ela tem mais poder probatório do que uma prova indireta. O nosso CPP, inclusive, diz que ninguém pode ser retirado do estado de inocência apenas com indícios, ou seja, apenas com provas indiretas. Vejam, o indício não autoriza uma condenação. Somente a prova direta autoriza uma condenação. Porque o CPP é muito claro. Eu já mencionei aqui o artigo 157 e o 158 do CPP.
nos crimes que deixarem vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito direto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, o CPP ele estabeleceu uma regra, a regra de que o indício não vale. Ele eliminou a possibilidade do indício aí. Eu não posso usar um indício para provar um crime de homicídio, eu não posso usar um indício para provar um crime de furto ou de roubo. Não posso. Está excluído dessa possibilidade. Provas objetivas e subjetivas, eu já mencionei aqui para vocês hoje, né? Objetivo é tudo aquilo que é físico, e subjetivo é tudo aquilo que é pessoal, né? Então, um documento, um computador, um celular, né? Um bem qualquer que possa ser apreendido, né, para servir de prova no processo, é uma prova objetiva. Agora, a testemunha, o ofendido, o réu, todos eles produzirão nos autos provas subjetivas, né? Ou seja, produzidas a partir de um psiquismo, produzidas através de uma subjetividade, através de uma interpretação subjetiva muito específica, né? E casuais e pré-constituídas, né? Vejam, prova pré-constituída é aquela prova que foi feita para ser prova. Então, nos negócios jurídicos, por que eu faço um instrumento? Eu faço um instrumento para fazer prova do negócio jurídico. Nós sabemos lá no direito contratual, muito bem, que o contrato se perfaz com um acordo de vontades. O instrumento, ele tem a capacidade de fazer a prova daquilo que foi contratado, né? Então, um instrumento contratual, ele é uma prova pré-constituída. Agora vejam, mas a maior parte das provas, elas não são pré-constituídas, elas não foram criadas para servir de prova. Pelo contrário, elas foram criadas com outras finalidades. Então, por exemplo, uma foto de família. Uma foto de família não foi feita para servir de prova, mas ela é utilizada em processos de família, de separação, né, de solução de união estável, guarda de filhos, em processos de violência doméstica, em processos criminais, ou seja, essa foto de família vai ser utilizada amplamente, posteriormente, como uma prova, embora ela não tenha sido criada com essa finalidade. Um documento qualquer que foi criado com outra finalidade e que é utilizado casualmente no processo penal para provar alguma situação. Portanto, também é uma prova casual, não é uma prova pré-constituída, perfeito? Outra prova pré-constituída clássica no processo penal é o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito ele só é produzido para fazer prova do corpo de delito. Portanto, ele é uma prova pré-constituída, né? O exame de corpo de delito, não o corpo de delito, que esse independe, né, independe da perícia, né? Nós vamos falar a respeito disso mais à frente. Bom, então, vamos adentrar agora, feita essa breve introdução, em algumas regras probatórias gerais. Algumas regras que são importantes aí de serem fixadas para que nós possamos compreender como funciona o sistema de provas no processo penal. Primeiramente, e eu já até mencionei para vocês, né, que eu ia citar muito aqui o Código de Processo Civil, e porque o próprio CPP, no seu artigo 3º, prevê a possibilidade da interpretação extensiva e da aplicação analógica das regras de processo civil no processo penal. Tá? Então, aqui não vigora, como no direito penal material, aquela regra de que a analogia e a extensão, elas são proibidas. Não. Em matéria de processo, é permitido fazer interpretação extensiva e aplicação analógica, sem problemas. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele, digamos assim, dentro do sistema jurídico, ele não pretende ser exaustivo, ele pretende ser pontual, ele pretende apontar as especificidades do processo penal. Toda vez que o processo penal for lacunoso, que ele deixar aí uma falha
uma abertura, eu posso e devo buscar no processo civil as regras para complementar esta lacuna no processo penal. Então, fundamento dessa aplicação é o artigo 3º, ok? Meios de prova. Quais são os meios de prova que são permitidos no processo penal e também no processo civil? Todos os meios. Essa é uma coisa que a gente aprende desde que entra na faculdade, né? Todos os meios admitidos em direito são permitidos. Ou seja, é aquele velho ditado de que tudo é permitido quando não é proibido. A própria Constituição brasileira, ela diz quais são as hipóteses de provas ilícitas. Provas ilícitas, aquelas produzidas em desconformidade com a Constituição ou com a legislação federal. Vejam. Se não há uma proibição de utilizar aquele meio de prova, então aquele meio de prova é permitido. E, naturalmente, ele pode e deve ser utilizado tanto no processo civil quanto no processo penal. Eu sempre brinco, né? Eu posso trazer uma lápide de cemitério para dentro do processo penal? Claro que eu posso. Uma lápide de cemitério é um documento. É um documento. É um documento escrito numa pedra? É um documento escrito numa pedra, mas é um documento. Ela pode fazer prova de uma situação jurídica? Pode fazê-lo. Então, ela é uma prova. Vejam. Ela é ilegal? Claro que não. Muito pelo contrário, ela não é proibida. Não é? Então, não tem porquê. Não está previsto no Código de Processo Penal expressamente a inspeção judicial, que é muito comum, está prevista no Código de Processo Civil. Por isso ela é proibida no Código de Processo Penal? Não, ela é permitida. Ela não está prevista expressamente, mas não há proibição quanto a ela. Claro que a inspeção judicial pode ser realizada também no processo penal, não há proibição. Então, todos os meios podem ser utilizados, até que eles esbarrem numa proibição em lei, ou seja, até que a lei os declare impassíveis de serem utilizados. Tá? O fato notório, ele demanda prova? Vejam, lá no processo civil há uma relativização quanto a isso, mas no processo penal nós dizemos que não. Vejam, no processo penal, o fato notório demanda, sim, prova. E eu sempre cito aqui, inclusive, o caso do exame de corpo de delito. Vejam, um homicídio, por exemplo. Eu tenho lá o cadáver. O cadáver me colocaria diante de um fato público e notório. Não, o sujeito morreu. Ele está morto. Ele está morto. Foi feita a verificação pelos médicos que ele morreu. Não é um fato público e notório? É um fato público e notório. Então, bastaria, por exemplo, um atestado de óbito? Bastaria, por exemplo, uma foto do cadáver anexada nos autos? Não, não basta. O Código de Processo Penal diz que não basta. Que eu tenho que produzir o exame de corpo de delito. O exame pericial. Eu preciso produzir o exame necroscópico, a antiga autópsia, como se dizia antigamente, né, que não se usa mais essa terminologia hoje, a necropsia. Vejam, é obrigatório. Então não basta eu alegar, não, todo mundo sabe que ele morreu. Não, é um fato público e notório, que ele está morto, mas eu preciso desse documento anexado nos autos. Sem esse documento eu não posso alegar que o fato é público e notório para provar a materialidade. Tá? Portanto, em processo penal, nós temos que fazer prova, inclusive, de fatos notórios. Ponto final. Professor. Pois não. O atestado de óbito não serve como prova? Eu não entendi. Da materialidade, não. Da materialidade delitiva, não. É o Leonardo, né? Ah, sim, né? Tá. Obrigado. O atestado de óbito, Leonardo, ele faz prova da morte, não é, para outras finalidades. Tá? Então, no processo civil, no processo de família, inclusive até no processo penal, por exemplo, ele pode fazer prova para extinção da punibilidade. Então, eu sou réu no processo penal,
e a minha família junta depois, né, através do meu advogado, o meu atestado de óbito e solicita a minha extinção da punibilidade pela morte. O atestado de óbito, né, ele faz prova da minha morte para a finalidade de declaração da minha extinção da punibilidade? Claro, óbvio. Eu estou falando que não faz prova de materialidade do crime de homicídio. Vejam, aí não. Aí é uma proibição. O Código de Processo Penal fala não pode. Tem que ter aí o exame de corpo de delito. O Breno levantou a mão, aproveita. Professor, boa noite. Me surgiu uma dúvida, porque no atestado de óbito normalmente tem a causa mortis. Esse motivo não seria relevante, dependendo do caso, para servir de prova material? Para servir como um argumento, sim, mas veja, o atestado de óbito não é um exame pericial. O atestado de óbito é uma declaração. Então o juiz, ele cita sim, ele diz lá, por exemplo, parada cardíaca, tá? Mas o exame necroscópico, ele é um exame interno. Aliás, vamos pegar desde o início. Qual que é a diferença do atestado de óbito e do exame pericial? O atestado de óbito é um mero exame externo, enquanto o laudo pericial necroscópico é um exame interno. É feito um procedimento de autópsia, de necropsia, de abertura do cadáver para a descoberta da causa mortis. Enquanto no atestado de óbito, não necessariamente. Então, muitas vezes, o médico, ele simplesmente diz, olha, qual é a causa mortis? Parada cardíaca. Perfeito. A causa mais externa é a parada cardíaca. Agora, o médico, olhando por fora, ele pode, muitas vezes, descobrir que aquela parada cardíaca foi provocada por envenenamento? Só com o exame externo, nem sempre. Agora, o exame interno, a abertura do cadáver, o exame toxicológico, a verificação da presença de substâncias estranhas pode levar ao entendimento de que aquela parada cardíaca foi criminosa. Tá? O sujeito foi envenenado, por exemplo. Então, o atestado de óbito, ele é relevante para todos os casos. Eu não estou falando aqui que o atestado de óbito não presta para nada. Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou dizendo que para a prova da materialidade, ele não faz prova. Não faz. Tá? Isso aí, fiquem bem tranquilos e tranquilas. Só o que faz prova da materialidade no crime de homicídio é o laudo necroscópico. Entendi, professor. Muito obrigado. Beleza, Breno. Tranquilo? Voltamos então. A prova do direito, eu já mencionei para vocês, então não vou voltar a essa questão de novo aqui, né? Prova emprestada. Essa é uma questão muito interessante, né? É permitida a prova emprestada no processo penal? Sem dúvida é possível a prova emprestada, não tem qualquer problema, tá? Então eu posso sim buscar uma prova que foi produzida em outros autos, que é nos autos emprestadores, e trazer essa prova para os autos tomadores. Mas existe aqui uma regra muito importante de ser obedecida, que é o contraditório produzido nos autos emprestadores não se comunicam aos autos tomadores. De modo que eu preciso refazer o contraditório sobre essa prova. E por quê? Porque o contraditório que foi exercitado nos autos emprestadores é um contraditório que foi produzido com partes, causa de pedir e pedido pré-definidos. E essas partes, causa de pedir e pedidos pré-definidos, não se comunicam a esse processo tomador. Nesse processo tomador, eu tenho necessariamente outra causa de pedir, outro pedido e outras partes. Necessariamente. Então, o contraditório que foi produzido lá, originalmente, não se aplica aqui. Então, eu posso trazer um documento de lá? Posso. Eu posso trazer um depoimento de lá? Posso. Mas o que eu não trago de lá é o contraditório que foi exercido naquela instância. Então, eu preciso renovar o contraditório aqui.
Se não for dada a oportunidade do exercício do contraditório sobre essa prova, nestes autos tomadores, essa prova se torna ilegal e deve ser excluída dos autos. Então, essa é a regra básica. Sim, a prova emprestada está permitida, desde que se refaça o contraditório sob a égide do processo tomador do empréstimo. Perfeito? Convencimento do julgador. Tá? Essa questão do convencimento ela é muito delicada. Né? Durante muito tempo se falou em livre convencimento motivado. Né? Nós, inclusive, aprendíamos essa expressão nas faculdades. Hoje, com o advento do Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, nós estamos abandonando essa terminologia do livre convencimento motivado. Então, com esse advento, nós passamos a dizer que o convencimento, nós temos um convencimento do julgador, que é um convencimento técnico, não livre. Vejam, a liberdade não está colocada aí. Vocês, estudantes de direito, se formarão dentro de uma técnica, né, e vocês julgarão amanhã como juízes e juízas dentro dessa técnica. E o convencimento de vocês ele é fundamentado dentro dessa técnica. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Eu, Mateus, que porventura exerço o cargo de juiz, eu, Mateus cidadão, que porventura exerço o cargo de juiz, eu posso me convencer de qualquer coisa. Eu assisto ali um crime na televisão, né, e digo, pô, tá na cara que foi ele que matou. Que era como aconteceu ali, por exemplo, no caso do goleiro Bruno. Né? Todo mundo dizia, tá na cara que ele matou a Elisa Samúdio. Mas entre estar na cara que foi ele que matou a Elisa Samúdio, que é uma coisa que o leigo pode dizer, e o juiz admitir, a partir das provas dos autos, que está demonstrado que ele matou ou mandou matar, existe uma diferença gigantesca. De modo que, num julgamento técnico, eu, que exerço a função de juiz, eu, Mateus, cidadão, posso inclusive estar convencido de que o sujeito é culpado. Mas eu inocento, eu absolvo. E eu absolvo por falta de provas nos autos. Tem contradição no que eu estou falando? Nenhuma. Nenhuma. Eu, juiz, digo, olha, eu particularmente acho que ele matou, mas não tem prova nos autos. Não tem prova. A prova não está feita. Não veio um laudo pericial, não tem um exame de corpo de delito direto. No caso, inclusive, do homicídio, isso fica muito patente, porque eu já mencionei para vocês, o Código exige o exame de corpo de delito direto. Só na ausência do exame de corpo de delito direto é que ele admite o indireto. Se não tem nem direto nem indireto, então não pode condenar. Não pode, simples assim. Traduzindo, né? Traduzindo. Primeira opção, ou eu tenho o cadáver. Segunda opção, na impossibilidade de descobrir o cadáver, e é isso que o CPP diz, na impossibilidade de se ter um cadáver, admite-se uma prova testemunhal fidedigna que tenha assistido ao homicídio. Se eu não tenho nem o cadáver, nem a prova testemunhal, eu tenho só a confissão do réu. Não pode condená-lo. Como? Peraí. O senhor está dizendo que o sujeito confessa que matou, confessa. Eu, Mateus, fui lá na delegacia de madrugada e disse para o delegado, eu matei a minha esposa. Eu matei a minha esposa, hoje, à noite. Aí o delegado comparece na minha casa e não encontra o cadáver. E eu digo, não, eu esquartejei, peguei uma mala e joguei lá no Morro das Pedras, lá ao mar. Vão os mergulhadores, não encontram nada. Não tem uma testemunha que ouviu nada, que viu nada. Mas eu confessei. Não será condenado. Será mandado
para dormir em casa, não haverá sequer prisão em flagrante delito. Vejam, vocês têm o elemento por excelência, que é a confissão. Eu estou dizendo que eu confessei. Eu não apresento sinais de doença mental, não apresento sinais de que estou delirando, que estou alucinando, e eu confesso. Eu matei a minha esposa. E o juiz, portanto, ele não tem qualquer motivo para não acreditar em mim, mas ele não tem a prova técnica que levaria à condenação. O exame de corpo de delito direto ou o exame de corpo de delito indireto. Então eu dou esse exemplo para que vocês vejam a diferença entre um convencimento livre e um convencimento técnico. De modo que no convencimento livre, nós teríamos aí uma congruência entre aquilo que eu penso como cidadão e aquilo que eu penso como julgador. Mas no convencimento técnico, há uma incongruência entre aquilo que eu penso como cidadão e aquilo que eu penso como julgador técnico, como aquele sujeito que deve obedecer estándares probatórios para julgar, para condenar principalmente. Tá? Então vocês vão encontrar ali, inclusive isso, né? Convencimento ou motivação técnica ali no nosso roteiro. É aqui, respeita os estándares probatórios. E o que é um estandard probatório? Um estandard é uma bandeira. Um estandard é um marco que eu finco no chão e digo, a partir daqui você não pode passar. Uma cerca de arame farpado. O Código de Processo Penal estabelece estándares probatórios. E estándares probatórios são questões técnicas que devem ser obedecidas pelo magistrado no ato de julgar, de avaliar a prova dos autos. Então, eu tenho alguns estándares probatórios que têm que ser obedecidos pela técnica. O primeiro estândar probatório, e que é violado todos os dias no judiciário brasileiro, é o princípio da interpretação restritiva do direito penal. Vejam, os tipos penais, tirando o homicídio, o furto, esses crimes mais simples, né? Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, tá? Mesmo esses demandam interpretação. Agora, quando você vai para crimes com uma elaboração técnica mais elevada, crimes de fraude, gestão temerária, gestão fraudulenta, crimes financeiros, crimes do colarinho branco, lavagem de capitais, crimes, digamos, que demandam, crimes que possuem uma tipicidade definida de uma maneira mais aberta, mais complexa, e que demandam interpretação maior. Só é legítimo, nós dizemos, a interpretação restritiva do âmbito de abrangência do tipo penal. Isso é um velho princípio do direito penal. Vou dar um exemplo aqui. Na dúvida entre se um crime, se um tipo penal abarca uma certa situação, só é legítima a interpretação judicial na medida em que ela restringe o âmbito de abrangência desse tipo. Ninguém mais obedece esse princípio no Brasil. Vou dar um exemplo recente, né, que começou aqui em Santa Catarina. Começou aqui em Santa Catarina todo aquele debate se a Lei 8.137 de 1990, crimes contra a ordem tributária nacional, se era aplicável ao caso de não recolhimento do ICMS para fins de consideração de que se configuraria uma apropriação indébita tributária. Começou aqui. Né? Nunca se admitiu isso. Nunca se admitiu. Mas começou todo um debate aqui no Ministério Público de Santa Catarina. Aí o processo foi julgado aqui na comarca, eu não lembro se foi Blumenau, onde que foi. Né? Aí subiu para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJ aceitou a tese ampliativa de que sim, configuraria a apropriação indébita tributária o não recolhimento de ICMS. Até então, a gente considerava que era simplesmente um caso de dívida, né? De dívida declarada, portanto, de execução fiscal. Mas, a partir daquela interpretação, se ampliou
Veja, o âmbito de abrangência da norma para dizer, configura crime. Aí foi para o STJ, o STJ falou, abarcou a jurisprudência do TJ de Santa Catarina. Chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal abarcou também a jurisprudência formada no STJ. De modo que se fez uma ampliação do sentido da norma para a finalidade de criminalizar uma hipótese que antes não estava criminalizada. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou que configura crime de homofobia pelo tipo penal previsto na lei de racismo, de modo a estender o âmbito de abrangência do crime de racismo para a homofobia. Vejam. Portanto, em várias situações, não é só em uma, são várias situações, onde o judiciário brasileiro ele amplia a interpretação de um tipo penal de modo a abarcar situações que antes não estavam abarcadas. Configurando um típico caso de aplicação analógica de tipos penais. Aquilo que vocês aprenderam lá em Direito Penal 1. A primeira coisa que vocês aprendem em Direito Penal, que é proibida a analogia, a analogia é a interpretação extensiva no processo penal. Mas nós estamos vendo o judiciário brasileiro a todo momento fazendo isso, né? Aplicando analogicamente ou extensivamente tipos penais para situações que não estavam previstas. Sendo que um dos princípios clássicos do direito penal é exatamente a interpretação restritiva. Esse standard probatório, tão esquecido, tão violado no nosso direito processual penal, ele precisa ser rememorado. Tá? É um standard probatório. Diante de duas interpretações, em direito penal, a única interpretação legítima é a restritiva do tipo penal, não a ampliativa do tipo penal, porque a ampliativa do tipo penal flerta com a analogia, flerta com a extensão, e elas são proibidas em direito penal. Outro standard probatório fundamental, o estado de inocência. Veja, não é presunção de inocência. A Constituição brasileira não me presume inocente. Dizer que é presunção de inocência significaria dizer, ó, ele é culpado, mas vamos presumir ele inocente. Não. É estado de inocência. Eu sou inocente. Ninguém me presume inocente. Eu sou inocente. Até o advento de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Se eu sou inocente, então o ônus da prova vai ser distribuído de maneira desigualitária dentro do processo penal. Lá no processo civil a gente diz assim, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos do direito do autor. Aqui no processo penal não vigora essa modalidade de ônus da prova. Aqui no processo penal o que vigora é, eu sou inocente, portanto quem tem que provar que eu sou culpado é o Ministério Público. Eu não tenho que produzir prova de nada. De nada, de absolutamente nada. É por isso que eu estou dizendo, eu preciso apenas demonstrar dúvida quanto à prova produzida pelo Ministério Público, inconsistência, eu não tenho que provar nada. Então o ônus da prova aqui é todo do Ministério Público. O réu não tem ônus de provar nada. O réu não tem ônus de provar sua inocência, porque a sua inocência está dada. Está dada previamente, por lei, pela Constituição. Vejam. Disso deriva, portanto, o princípio do indúbio pro réu. O indúbio pro réu, portanto, é uma derivação lógica do estado de inocência. Se eu sou inocente, se eu estou inocente, então a dúvida milita a meu favor. Não milita a favor do Ministério Público, não milita a favor da culpabilidade. Vejam, eu tenho aqui, eu citei para vocês, tem outros, né, claro, mas eu estou citando aqui pelo menos 2, 3 ou 4 standards probatórios que são balizas técnicas que têm que ser obedecidas, deveriam ser obedecidas. No entanto, como eu mencionei para vocês, todos os dias nós estamos vendo o judiciário brasileiro fazendo interpretação analógica, todos os dias nós estamos vendo o judiciário brasileiro, inclusive o Supremo Tribunal Federal,
fazer uma gangorra de interpretações sobre o estado de inocência. Chegou a ser... Eu tenho um orientado de mestrado que fez uma dissertação que nós colocamos o título, inclusive fui eu que sugeri esse título, Flutuações Interpretativas sobre o estado de inocência no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós pegamos aí os últimos 10 anos e fomos comparando com os momentos políticos do país e como o Supremo Tribunal Federal ele ia mudando de entendimento, e isso talvez de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, sobre se o estado de inocência se aplicava ou não se aplicava no processo penal ou como se aplicava. De modo que, hoje, precisa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para prender um sujeito. Amanhã muda isso e fala, não, basta a sentença do juiz de primeiro grau de jurisdição. Aí muda depois. Não, agora basta, precisa do acórdão do tribunal. Não, agora muda de novo, agora volta. Então, o Supremo Tribunal Federal, que deveria garantir segurança jurídica, ele é criador de insegurança jurídica. Porque de 6 em 6 meses, ou menos, ele muda sua jurisprudência sobre um direito fundamental do mais alto gabarito. Vejam, nós estamos falando do estado de inocência. É um dos principais direitos fundamentais da Constituição da República. Só que nós temos aí, que é o sabor dos ventos, né, e da situação política, quem senta na cadeira dos réus? Quem senta na cadeira dos réus? E aí chegou, inclusive, de um réu no Brasil, né, fazer mudar esse princípio várias vezes. Primeiro se quis prender o sujeito, e aí o Supremo Tribunal Federal mudou e falou, não pode prender com recurso aos tribunais superiores. Aí prenderam o sujeito. Depois mudaram de entendimento. Não podia, agora solta o sujeito. Isso é um problema, porque assim, nós estamos falando de questões políticas, né? Só que isso afeta o pobrezinho ali do processo penal, que é o grosso, né? Que é a clientela do sistema penal. Eu mesmo, todo dia, era uma situação constrangedora, porque o Supremo Tribunal Federal decidia mudar a sua jurisprudência por causa desse julgamento político, e da noite para o dia, clientes meus recebiam mandado de prisão aqui em Florianópolis, eram recolhidos. Mas doutor, a gente está com um recurso lá no tribunal. Pois é, mas o Supremo mudou ontem o entendimento e agora pode prender com recurso. Então você vai ter que se recolher. Você faz a mala. Aí depois desfaz a mala. Faz a mala, desfaz a mala. Ou seja, uma situação muito constrangedora, né, onde tudo aquilo que nós aprendemos, que é a função do direito, que é garantir segurança jurídica, acaba se desfazendo. E por quê? Porque os estándares probatórios não são obedecidos. Né? Sim, o clamor público, e essa questão do clamor público, né, eu sempre digo, né, aos pés da cruz, o clamor público diz crucifíquio. Essa foi a voz da opinião pública, né? Crucifíquio. Então, isso se repete, né? Portanto, eu sempre fico meio alterado quando falo disso, mas é porque realmente nós temos estándares. E eu tenho aí vários orientados de TCC, inclusive, que estão trabalhando essa questão dos estándares, né? Porque, assim, no processo penal você tem estándares, e esses estándares não são obedecidos pelo judiciário brasileiro. Então você cria uma situação de decisionismo. Aí sim você cai no livre convencimento, ou seja, eu sou livre para dizer o que eu quero, para dizer o direito direito é o que eu digo que é direito, não o que está escrito na lei. Agora, a obediência aos estándares nos traz novamente a uma obediência técnica, ao julgamento técnico, a obediência a critérios, né, que não são aí, que não deveriam ser, pelo menos, né, decisionistas ou voluntaristas, né? Já não é nem mais decisionismo, é um voluntarismo realmente o que a gente vê no judiciário brasileiro, e isso assim, do juiz de piso até o juiz de teto, né? Infelizmente. Bom, eu acho até que eu já acabei passando um pouquinho aqui do horário, eu vou parar a apresentação e fico à disposição para questionamentos que vocês tenham porventura sobre a aula de hoje.
Professor, boa noite. Não, Caio. Tem algum doutrinador específico, ou um texto específico que poderia recomendar sobre esse diálogo entre o CPC e a processualística penal? Como se aplicar, quando se aplicar? Olha, Caio, assim, não me vem à cabeça nenhum específico agora, tá? Eu até lembro de ter visto alguns trabalhos, mas eu não lembro se foi livro ou artigo. Eu lembro que quando adveio o Código de Processo Civil, teve bastante artigo científico sendo escrito sobre os limites, né, da aplicação do Código das regras do Código de Processo Civil no processo penal. E, inclusive, aí surgiram muitas divergências, tá? Não me vem agora à cabeça aqui nenhuma divergência específica, mas, assim, a regra é que as regras criadas no processo civil, elas não suplantam as de processo penal, a não ser quando houver lacuna, tá? Então, se tiver um choque entre o processo civil e o processo penal, aplica-se o processo penal. Mesmo que a situação no processo penal seja mais restritiva ao réu do que seria no processo civil. Tá? Porque aí se considera que há lex specialis, e lex specialis derogat lex generalis. Tá? Agora, se houver lacuna, abertura, então aí, nesse caso, aplica-se a regra de processo civil. Quase me veio à cabeça aqui uma situação. Será que ele caiu? Acho que sim. Acho que sim. Eu pensei que ele ficou pensando. Por exemplo, o Código de Processo Penal, voltou? Voltou. Voltou. Né? Voltou, perfeito. Aí depois veio uma reforma no Código de Processo Penal e revogou esse artigo. Né? Revogou essa. Aplicação. Prof, eu acho que a tua conexão tá um pouco ruim. Não sei se é só pra mim. Não tá dando para escutar, professor. Até para você não ficar falando à toa, acho que ninguém tá escutando. Tá bem travado. Eu queria fazer uma pergunta também, mas aí se ficar muito ruim a conexão, eu te envio por e-mail. É,